Alfinete Provença, sul da França. Madrugada de 11 de março de 1955. Você acredita que é possível uma pessoa desaparecer em um ano e acordar em outro? Não numa cela de hospital após um coma, não numa ilusão mental. Mas literalmente, abrir os olhos e perceber que o tempo em volta voltou 70 anos? Parece ficção científica, mas foi isso que aconteceu, ou pelo menos, foi o que ela afirmou até seu último dia de vida. Tudo começou em uma manhã gélida, onde a neblina escorria pelas pedras da vila como se ocultasse segredos antigos. Provença era o tipo de lugar que parecia parado no tempo, com seus telhados de ardósia e ruas estreitas onde as carroças ainda passavam lado a lado com as primeiras lambretas. Ninguém ali esperava por nada extraordinário. Até que o padeiro Jean-Baptiste Morial, homem de hábitos rígidos e olhos treinados pelo cotidiano, viu algo que jamais esqueceria. Perto da antiga fonte, no centro da praça, jazia uma mulher caída, imóvel sobre o chão úmido. O corpo parecia ter sido largado ali com pressa, ou esquecido por forças que desafiavam a lógica. O mais perturbador, no entanto, não era a cena em si, mas o que ela vestia. Seu casaco tinha cortes e tecidos que ninguém naquela época reconheceria. Os sapatos, feitos de um material semelhante à borracha fundida, lembravam mais uma peça de laboratório do que um acessório feminino. No pulso, uma espécie de bracelete escuro, liso, sem fecho, que parecia feito de vidro negro, refletia a luz da manhã com um brilho estranho, como se não pertencesse àquele mundo. Jean-Baptiste correu até a casa do Dr. Henri Beaumont, médico da vila e veterano de guerra. Juntos, tentaram entender o que viam. A mulher estava viva, embora inconsciente, com ferimentos graves na cabeça e no braço. Nenhum documento, nenhuma bolsa, nada que revelasse quem era ou de onde vinha. Mas havia algo ainda mais desconcertante. Os cortes em seu corpo pareciam feitos por instrumentos muito mais avançados do que qualquer bisturi de 1955. Suas obturações dentárias não usavam ouro ou amálgama, e sim um material branco, imperceptível à distância. E mesmo desacordada, ela murmurava palavras em francês, com sotaque moderno. A vila, acostumada ao silêncio das colinas e ao barulho dos sinos, mergulhou em um mistério que atravessaria décadas. Quem era aquela mulher? Como foi parar ali? E, acima de tudo, estaria dizendo a verdade quando acordasse? A resposta não viria de imediato. Mas quando viesse, mudaria para sempre a história daquela cidade, e talvez, do tempo como o conhecemos. A mulher encontrada na praça central de Provença foi levada, ainda inconsciente, para o hospital da cidade de Aix-en-Provence, o mais moderno da região em 1955. A ambulância chegou pouco depois das 7 horas da manhã. À primeira vista, os médicos esperavam tratar de mais um acidente típico da zona rural, talvez uma queda, talvez um atropelamento. Mas o que encontraram ultrapassava qualquer entendimento médico da época. O caso foi assumido pelo Dr. Marcel Rousseau, chefe do setor de medicina interna. Experiente e meticuloso, Rousseau logo percebeu que havia algo de incomum naquela paciente. Os exames iniciais revelaram detalhes que pareciam incoerentes com os padrões médicos da década de 50. Primeiro, as cicatrizes. Havia marcas cirúrgicas em sua região abdominal e no ombro direito que não condiziam com nenhuma técnica cirúrgica da medicina da época. Os cortes eram finos, curvos, sem sinais de pontos externos. Pareciam ter sido feitos com instrumentos de precisão a laser, algo que só começaria a ser explorado na medicina experimental anos depois. Segundo, seus dentes. Em uma França onde obturações eram feitas com amálgama escura e visível, a mulher trazia restaurações quase invisíveis, do mesmo tom do esmalte natural. O material não reagia aos testes convencionais de metal usados na época. E mais, sua pele, embora machucada, apresentava sinais de tratamento estético avançado, ausência de rugas, manchas ou ressecamento. Seus cabelos eram cortados com simetria quase matemática, algo que não se via nas tendências locais da década de 50. Diante de tantos elementos estranhos, Rousseau decidiu isolar o caso. A mulher, identificada apenas como paciente 07F, foi monitorada 24 horas por dia. A cada novo exame, o mistério se aprofundava.
A pulseira escura em seu braço resistia a qualquer tentativa de remoção. Ao ser tocada, emitia um som leve e metálico, como vidro sob tensão. Nos dias seguintes, o mais surpreendente foi a sua recuperação. Lesões que normalmente levariam semanas para cicatrizar apresentaram sinais de melhora em menos de 5 dias. Músculos rompidos estavam se reconstituindo numa velocidade incomum. Mesmo inconsciente, seu corpo parecia responder com uma eficácia que escapava às explicações clínicas da equipe. O caso chegou aos ouvidos das autoridades locais. O inspetor Antônio Morial, um investigador respeitado por sua disciplina e pragmatismo, foi designado para apurar o ocorrido. Sua primeira constatação foi desconcertante: não havia nenhum vestígio de acidente no local onde a mulher foi encontrada. Sem marcas de pneus, sem cacos de vidro, sem arranhões na pedra. Como ela havia ido parar ali? Morial iniciou uma varredura em arquivos de desaparecimentos, consultou cidades vizinhas e interrogou comerciantes. Nenhuma mulher com as características da paciente havia sido dada como desaparecida em toda a região. A vila de Provença, silenciosa e discreta, agora abrigava um enigma que desafiava não apenas a medicina, mas talvez o próprio tempo. No dia 22 de março de 1955, exatamente 11 dias após ser encontrada desacordada, a paciente abriu os olhos. Eram 14h15 da tarde, e a luz filtrada pelas cortinas lançava sombras pálidas nas paredes do quarto hospitalar. Quem estava ao seu lado naquele momento era a enfermeira Marie, uma jovem de 26 anos, conhecida por sua paciência e delicadeza com pacientes difíceis. O primeiro olhar da mulher não foi de confusão, mas de espanto. Ela percorreu o ambiente com os olhos, observando cada detalhe como se estivesse dentro de um cenário antigo. Era como se o tempo ao seu redor não fizesse sentido. Tentou se erguer na cama, mas Marie a conteve suavemente. A mulher não resistiu. Em vez disso, apontou para o estetoscópio de metal sobre a mesa e perguntou, com voz rouca, onde estão os monitores? A enfermeira, sem entender, perguntou do que ela estava falando. A mulher insistiu, as telas. Os monitores digitais. As máquinas de sinais vitais, isso aqui parece de outro século. Momentos depois, o Dr. Rousseau entrou no quarto, acompanhado do inspetor Morial. A conversa que se seguiu viria a ser registrada como um dos episódios mais insólitos da história do hospital. Eles perguntaram à paciente seu nome, idade e endereço. Ela respondeu com segurança, meu nome é Delphine Logan. Tenho 58 anos. Moro na rua Jardim, número 47. Foi aí que tudo começou a se desconectar da realidade daquele tempo. O endereço existia, mas funcionava ali, desde os anos 1920, uma alfaiataria administrada por uma família tradicional. Delphine, ao ser informada disso, franziu a testa, impossível. Eu moro ali desde 2020. No quarto andar. Em frente ao parque. Nesse momento, o inspetor perguntou, com cuidado, a senhora disse 2020? Que ano acha que estamos agora? Delphine respondeu, com naturalidade, estamos em 2025, certo? O silêncio tomou o quarto. O inspetor então falou, com um tom grave, Madame, estamos em março de 1955. Delphine riu, como se fosse uma brincadeira. Mas a reação dos presentes logo a fez perceber que não havia engano. Em choque, ela disse que sua última lembrança era estar saindo de um supermercado, atravessando a rua, ouvindo um freio repentino e sendo atingida por um carro. A seguir, ela procurou algo nos bolsos, um objeto que não estava ali. Cadê meu celular? Perguntou. O médico, intrigado, quis saber o que era isso. Foi quando Delphine começou a descrever, com riqueza de detalhes, um aparelho portátil capaz de realizar chamadas, acessar mapas, tirar fotos e se conectar a uma rede mundial de informação chamada Internet. Sua explicação era firme, lógica e sem hesitação. Para os que a ouviam, parecia algo saído de um livro de ficção. Mas para ela, era apenas o cotidiano de alguém que acordou no tempo errado. Nos dias que se seguiram ao seu despertar, Delphine se tornou o centro de todas as atenções dentro do hospital. Médicos, enfermeiras,
policiais e até funcionários administrativos se revezavam para observá-la, conversar com ela e tentar entender o que realmente havia acontecido. Mas o que causava verdadeiro espanto não era apenas sua presença misteriosa, e sim o conteúdo das coisas que dizia. Em conversas calmas e detalhadas, Delphine começou a compartilhar fatos que, para ela, eram banais, mas que soavam completamente improváveis para qualquer pessoa em 1955. Ela mencionava, com naturalidade, que no ano de 2020 o mundo enfrentaria uma pandemia global causada por um vírus respiratório. Dizia que as pessoas teriam que usar máscaras por anos, que escolas seriam fechadas, e que vacinas seriam desenvolvidas em tempo recorde. Os médicos escutavam em silêncio. O inspetor Morial fazia anotações em seu caderno, franzindo a testa. Delphine continuava, contava que os soviéticos lançariam o primeiro satélite artificial da história em 1957, chamado Sputnik, e que esse evento daria início à corrida espacial entre potências globais. Ela também falava de avanços inimagináveis, veículos movidos a eletricidade, televisores finos como quadros de parede, e computadores que caberiam na palma da mão. Descreveu o surgimento de uma rede mundial de dados chamada Internet, onde pessoas de todo o mundo se conectariam em tempo real, compartilhando notícias, fotos e até mesmo vídeos em alta definição. O psiquiatra Albert Morin, chamado para avaliar seu estado mental, conduziu sessões rigorosas com Delphine. Era um profissional treinado para identificar delírios, distúrbios dissociativos e transtornos graves. Mas a cada encontro, saía mais confuso. Ela não demonstrava oscilação de humor, nem lapsos de memória. Sua linha de raciocínio era limpa, coerente, sem contradições. Não havia traços de alucinação. Tudo o que dizia era transmitido com uma tranquilidade que contrastava com o conteúdo impossível de suas falas. Mais do que isso, Delphine parecia prever reações. Ao mencionar a eleição de um presidente negro nos Estados Unidos, por exemplo, fez uma pausa e disse: "Sei que isso parece inconcebível agora. Mas será motivo de orgulho mundial no futuro." Quando falou da criação da pílula anticoncepcional e do impacto que teria na liberdade das mulheres, foi como se estivesse descrevendo uma revolução antes que ela acontecesse. Cada afirmação dela era recebida com desconfiança, mas também com fascínio. Os mais céticos a viam como uma mulher perturbada, mas com uma imaginação prodigiosa. Os mais abertos começavam a se questionar: e se ela estivesse dizendo a verdade? As certezas de Delphine desafiavam tudo o que se entendia por realidade. E o mais inquietante era que, com o passar do tempo, algumas de suas previsões começavam a fazer sentido demais. Conforme os dias se transformavam em semanas, o caso de Delphine deixou de ser apenas uma curiosidade médica e passou a se espalhar pela vila como uma lenda viva. Provença, que até então era conhecida apenas por suas colinas tranquilas, passou a ser visitada por pessoas de cidades vizinhas, não por turismo, mas por inquietação. Todos queriam ver, ouvir ou simplesmente confirmar com os próprios olhos: será que aquela mulher realmente viera do futuro? Dentro do hospital, a rotina nunca mais foi a mesma. Enfermeiros e médicos se revezavam não só nos cuidados com Delphine, mas também nas conversas com ela. Aos poucos, a paciente começou a formar laços, principalmente com Marie, a jovem enfermeira que esteve ao seu lado desde o despertar. As duas passavam horas conversando sobre temas que para uma pareciam impossíveis, mas para outra eram memórias. Delphine contava sobre como as mulheres conquistariam direitos, ganhariam independência, controlariam suas próprias decisões sobre o corpo. Explicava, com paciência, o conceito de igualdade de gênero, algo que para Marie soava quase utópico naquele tempo. Falava também sobre mudanças no mundo do trabalho, nas famílias, na forma como as pessoas viveriam conectadas, e isoladas ao mesmo tempo. Mas nem todos estavam preparados para ouvir essas coisas. Alguns funcionários do hospital começaram a evitá-la. Houve quem dissesse que ela era uma bruxa, outros a chamaram de herege. Um padre da vila chegou a pedir sua transferência, afirmando que Delphine plantava ideias perigosas. Mas ao mesmo tempo, havia quem a admirasse silenciosamente, quem a ouvisse com atenção, como se estivesse diante de uma profeta ou de uma testemunha de algo que a ciência não podia explicar.
O inspetor Morial, que inicialmente tratava o caso com frieza técnica, começou a se aproximar da paciente. Ele não dizia muito, mas anotava cada palavra. Chegou a acompanhar Delphine em uma breve caminhada supervisionada até a vila, na esperança de ver se ela reconhecia algo. E, de fato, ela reconheceu. Parou em frente a um sobrado antigo e afirmou: aqui será construído um prédio residencial. Meu apartamento ficava no 4º andar. Morial não respondeu, mas semanas depois encontrou registros municipais de um plano de urbanização da área, previsto para os anos 60. Aquilo o deixou abalado. Apesar de tantas evidências, o conflito maior não estava nas ruas, mas dentro das pessoas. Ver alguém tão segura de ter vindo do futuro era como encarar a fragilidade do próprio tempo. Afinal, se o que ela dizia fosse verdade, o que mais poderia ser possível? Na calma da vila, um novo tipo de medo começava a crescer, o medo de que o mundo não fosse tão fixo, nem tão previsível quanto sempre se acreditou. Delphine, com sua voz serena e olhar distante, estava quebrando lentamente os muros do tempo, e de cada pessoa que a escutava. O tempo passou. O inverno chegou com força à Provença no início de 1960. As árvores perderam suas folhas, e as manhãs pareciam congeladas em silêncio. Delphine, embora ainda lúcida e articulada, começou a apresentar sinais de desgaste físico. Seu corpo já não respondia com a mesma força. O brilho nos olhos continuava, mas a pele mostrava cansaço, e as caminhadas no jardim do hospital foram aos poucos substituídas por longos períodos de repouso. Ela sabia. Não precisou que os médicos dissessem nada. Um dia, ao conversar com o inspetor Morial, já aposentado, falou com uma tranquilidade desconcertante. Não vou viver para ver tudo o que contei. Mas isso não me assusta. Já cumpri meu papel. Morial, acostumado a ouvir Delphine com atenção e ceticismo respeitoso, apenas acenou com a cabeça, esperando mais. Foi quando ela compartilhou algo que jamais havia dito antes. Na minha realidade, eu sabia que minha avó materna tinha morrido jovem. Internada em um hospital psiquiátrico, nos anos 60. Ninguém na família falava muito sobre isso. Ela era um mistério, uma ausência dolorosa. E agora, acho que eu sou ela. O inspetor não entendeu de imediato. Mas Delphine continuou, com os olhos baixos, quase num sussurro. Talvez o tempo não seja uma linha. Talvez ele se dobre sobre si mesmo. Talvez eu tenha sido lançada aqui, para me tornar parte da história da minha própria família. Talvez eu não tenha voltado no tempo, talvez eu tenha fechado um ciclo. Essa revelação, ainda mais que as previsões científicas ou os relatos sobre o futuro, abalou profundamente Morial. Pela primeira vez, sentiu que a resposta não estava na lógica, nem na ciência, mas em algo que escapava à razão, como se o tempo carregasse uma memória viva, pulsante, que unia gerações através de pontes invisíveis. Delphine foi ficando mais fraca com o passar das semanas. Ainda falava com Marie, ainda sorria quando via os cadernos onde a enfermeira anotava suas histórias. Mas era visível que sua jornada estava se encerrando. Em 15 de fevereiro de 1961, durante a madrugada, Delphine faleceu em seu leito. A causa oficial foi pneumonia, agravada por uma debilidade progressiva. Tinha, segundo os registros, 64 anos. Mas se o que dizia fosse verdade, ela sequer teria nascido ainda. Seu enterro foi discreto. Estavam presentes apenas aqueles que a haviam conhecido de perto, Marie, Morial, o Dr. Rousseau. Nenhum deles ousava afirmar com certeza quem ou o que Delphine realmente foi. Mas todos carregavam a sensação de terem testemunhado algo que não cabia no tempo, nem na lógica, apenas na memória. 11 de março de 2025. O relógio marcava 6h30 da manhã quando os primeiros curiosos começaram a chegar à praça central de Provença. Era uma manhã fria, como a de 70 anos atrás. A luz dourada do sol ainda se escondia por trás das colinas, e a névoa flutuava sobre as pedras da rua, como se o tempo estivesse preso ali, esperando algo. No centro da praça, um pequeno palco fora montado. Pesquisadores, jornalistas,
Historiadores e viajantes de todas as partes do mundo se reuniam diante de um objeto simples, mas carregado de significado, um caderno. Um diário, lacrado desde 1961, que havia sido guardado no arquivo histórico da cidade com uma instrução muito específica, só deve ser aberto no dia e hora exatos em que Delphine teria desaparecido de seu tempo. A instrução partirá do próprio inspetor Antoine Morial, que havia dedicado os últimos anos de sua vida a organizar um dossiê sobre o caso. Após a morte de Delphine, ele reuniu documentos, relatos, transcrições e fragmentos de vestígios que pertenciam à mulher, inclusive a pulseira, que jamais havia sido explicada. Durante décadas, a existência do caderno foi tratada com ceticismo. Alguns acreditavam que tudo não passava de um truque, uma história bem contada. Outros o viam como uma cápsula de tempo, um portal em forma de papel. Mas todos concordavam em uma coisa: aquele dia, aquela hora, carregava peso. Às 6h43, momento exato em que Jean-Baptiste encontrara Delphine em 1955, o selo do envelope foi rompido. As mãos que o abriram tremiam. Dentro, havia anotações feitas por Marie, cartas do inspetor Morial e trechos de falas de Delphine, escritos com esmero e cuidado. Algumas previsões já haviam se cumprido. Outras ainda estavam por vir. Mas a pergunta que pairava sobre todos era: algo aconteceria? As pessoas olharam para todos os lados. Algumas filmavam. Outras esperavam, em silêncio, pelo som de um motor freando, por um clarão, por um novo corpo caído no centro da praça. Mas nada aconteceu. A manhã seguiu como qualquer outra. As padarias abriram, os sinos tocaram, e a vila acordou. Não houve nenhum sinal do extraordinário. Apenas silêncio. Para muitos, isso foi a prova definitiva de que tudo não passava de uma lenda local. Uma narrativa envolvente, sim, mas puramente inventada. Para outros, a ausência de qualquer evento foi, justamente, o sinal de que a história de Delphine era real, mas que ela não se repetiria. Porque talvez, o que precisasse acontecer, já tivesse acontecido. Hoje, o caso de Delphine Logan continua sendo estudado. Teorias vão desde falhas temporais até ancestralidade quântica. Mas nenhum documento, foto ou testemunho conseguiu explicar completamente quem ela foi, ou como chegou ali. O que resta são fragmentos. Lembranças. E o silêncio inquietante de um lugar onde o tempo, por alguns instantes, pareceu perder o rumo.